Tu tem que ensinar a IA a fazer, a contar, né? A fazer a análise de complexidade de algoritmo, né? Mas isso dá para fazer, isso é tranquilo. Obrigado. Então, obrigado. Então, vamos passar a palavra para o próximo. Quem é o próximo? Próximo é o Davi. Só complementando o trabalho, então, fazendo uma analogia Parabéns, de meu caro. novo para os números primos, a IA se encaixa principalmente no fato de que, assim como os pentanômios, assim como os números primos, são difíceis de achar, né? Então, a IA se encaixa porque ela pode ser uma forma mais eficiente dos algoritmos que a gente tem hoje em dia determinísticos para achar, nesse caso, pentanômios. Alô? Teste? Beleza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Davi Ludwig. Eu participei da matéria de IACO Segurança do Custódio nesse semestre. Vou apresentar minha contribuição para a disciplina. O título da disciplina pode ser caracterizada como um OCR de dados de rúbrica e digitalização de documentos assinados. Bom, eu vou fazer uma demonstração prática da demonstração. Porém, antes eu vou dar uma passadinha na motivação que fez eu construir esse sistema. E, eventualmente, a gente vai chegar no processo histórico que a gente chegou e pensou nessa ideia. Esse sistema ele tem como foco digitalizar acervo físico, né? A maioria dos documentos de um cartório, hoje mesmo eu falei com o meu pai, ele trabalha no Fórum São José, perguntei para ele, pai, dado um documento, né, ele mexe muito com o processo físico, esse documento ele tem que estar assinado, né? Ele, sim, óbvio, é uma procuração, um processo, todos esses tipos de documentos normalmente são assinados por alguém. Daí eu perguntei, pai, quando você vai digitalizar esse documento, onde fica a assinatura? Está no papel ainda. Daí eu perguntei para ele, como é que você faz para ver esse documento? Daí ele falou, ou eu abro o PDF, ou eu vejo pelo papel. Aí foi que eu realmente cheguei à conclusão de que eles não se preocupam com a assinatura digital disso ainda. E esse trabalho vem justamente para tapar esse buraco. Dado um documento escaneado, ele, de forma automática, a gente deve conseguir assiná-lo digitalmente também. Bom, eu vou fazer uma demonstração desse sistema funcionando. Aqui eu tenho uma certidão de nascimento que foi assinada por uma funcionária substituta, nesse caso uma funcionária chamada Eliane Cristina, no dia 28 de fevereiro de 2011. No meio dessa demonstração, eu vou fazer algumas pausas para mostrar os artefatos que essa IA ela lida, né? Certo. Não tem um ambiente gráfico, isso é um dos pontos a melhorar nesse trabalho. Então, eu vou correr uma linha de comando aqui, que ela pode parecer um pouco agressiva de começo, porque eu ainda estou com a flag de debug alta, ela vai espirrar um monte de informação, mas são coisas úteis para a gente. O sistema demora, vamos botar uns 5, 6 segundinhos para rodar, quem sabe um tempo a mais, porque esse modelo, através do contato com o Iolo, ele baixa localmente. Então, eu devo ter baixado por volta de uns 20 GB de conteúdo só para rodar isso localmente. Mas, enfim. O retorno do sistema é algo desse tipo aqui. Ele consegue fazer a obtenção dos dados do signatário, que nesse caso é a senhora Eliane Cristina, e também, com uma certa confiança, ele retorna a data da assinatura, que nesse caso está no formato de ISO, mas é dia 28 de fevereiro. Então, eu não desejo alterar o documento, desejo continuar. E ele pergunta se eu desejo seguir com a assinatura. Sim, esse é o caso.
Então, enfim, o documento foi assinado e eu posso verificá-lo. Um minuto. Beleza. Uma carinha um pouco mais familiar para vocês. Como eu vou abordar um pouco mais pra frente, esse sistema utiliza o ADS por alguns motivos. Um deles é pelo motivo que esse projeto foi iniciado, que é justamente a gente conseguir modernizar o processo de assinatura e digitalização de acervo. Mas, enfim, vou abrir o documento assinado e vou verificá-lo. E aqui é possível ver, vou dar um zoom, que foi assinado pela senhora Eliane Cristina, dia 28 de fevereiro de 2011. Ou seja, dado um documento PDF escaneado que tem o seu valor de assinatura simbólico de modo físico, ele pode ser digitalizado e assinado eletronicamente. Então, perfeito. Vou voltar para a apresentação. Um outro fator de motivação é para preservação histórica, né? Os documentos físicos eles estão muito mais à mostra de degradação, grilagem, se não me engano esse é o nome, né? De que os documentos armazenados eles podem ser deteriorados por entes vivos, né? Então, certo. A proposta inicial desse projeto era poder digitalizar assinaturas de entes históricos. Quando o Custódio apresentou essa ideia, ele até deu exemplo da gente digitalizar documentos do Dom Pedro I ou II. A gente não conseguiu chegar até lá, mas certamente foi um dos motivos da gente não ter deixado esse sistema de lado, porque a ideia é muito legal. E aí que nasce a ideia de usar o ADS, porque o ADS justamente ele não, por exemplo, não mantém uma chave privada dada uma assinatura. E realmente não faz sentido manter uma chave privada RSA para o Dom Pedro I. Ele não iria conseguir utilizar dessa inovação tecnológica. Aqui tem um pequeno diagrama do sistema, daí que eu já vou poder divagar um pouco mais sobre as tecnologias. Dado um documento assinado à mão, ele passa por um modelo de IA público, esse modelo já treinado também com detecção de assinatura. Não é um dataset grande, na minha percepção é um pouco interessante, com um dataset pequeno, que também é público, esse modelo, o YOLO V8, consegue reconhecer assinaturas com bastante confiança. Eu deixei um limite alto ali por volta de 75%, e a maioria dos casos acerta. Depois disso, esse modelo de IA retorna os pixels da assinatura, e eu passo por duas ferramentas de OCR, tanto o PyTesseract da Google quanto o Paddle OCR da Baidu. E eu decidi utilizar dois OCRs porque eu não queria que fosse o foco desse trabalho o OCR de texto, mas sim do campo da assinatura. E dessa forma eu consigo mitigar um pouco dos erros. Eu coloco um tanto de overhead de processamento, né, porque eu vou estar repetindo coisas que eu já achei, mas o resultado acaba sendo um pouco mais satisfatório. Depois eu passo por um modelo chamado BERT de reconhecimento e categorização de entidades. Então, é ele que vai determinar se o nome da Eliane, se a palavra, vamos dizer, a palavra Eliane é realmente um nome e 28 de fevereiro é uma data. Dessa forma, eu tenho os dados ótimos para uma assinatura que vai entrar na API. E, dessa forma, esses dados passam pela API de assinatura, que é uma branch do ADS, construída por um terceiro componente do laboratório, Gabriel Meirelles. A parte do TCC dele, isso. E, com isso, um documento que foi assinado fisicamente no passado consegue ser digitalizado, mantendo as propriedades de segurança de uma assinatura física. Acho que eu vou pular isso, não preciso conversar muito sobre isso, não. E aqui, de novo, sobre a PKI construída pelo Gabriel, uma PKI retroativa, ou seja, não é muito usual pensar uma assinatura do passado, mas nesse caso faz sentido sim. E o Gabriel também adicionou uma feature muito interessante que eu consigo usar muito bem no meu sistema, que é a função de testemunha. Ou seja, por exemplo,
digamos que a senhora Eliane, que a gente detectou a assinatura dela, não é mais acessível hoje em dia. Eu posso me credenciar como um assinador no ADES e eu sou a testemunha, ou seja, eu assino em cima da assinatura dela, então eu sou acessível para as pessoas que desejam contestar ou verificar, e meu nome está lá linkado nesse documento também. Aqui um exemplo que eu acabei de passar. Para trabalhos futuros, a gente pode voltar a ver o que originalizou esse trabalho, que foi a assinatura pós-morte. Eu não estou apresentando ele aqui hoje porque faltou um pouco de tempo para analisar estatuto, legislação, sobre até onde é um ponto válido assinar algo para alguém já falecido. Apesar de que, em certos pontos, faz sentido, em certos pontos a gente consegue duvidar um pouco sobre isso. Porém, certamente é um trabalho futuro muito interessante. E relacionado ao trabalho desenvolvido até agora, ele não é tão amigável ainda. É uma linha de comando, é uma plataforma somente de texto. Então, quem sabe construir um ambiente gráfico é bem mais apresentável. Aumentar o escopo do projeto. Por exemplo, agora o sistema só aceita PDFs com uma página e com assinatura na primeira página. E também poderia melhorar a ferramenta de OCR. Alguns colegas apresentaram OCRs bem legais, a gente poderia ou substituir ou até adicionar mais um nível de mais um overhead para pegar mais informação repetida, que vai ocasionar mais certeza. É isso. Muito obrigado, pessoal. Então, parabéns pelo trabalho. Acho que o trabalho tem um apelo muito grande, né? Essa questão da assinatura pós-mortem ou assinatura pós-fato, depois eu mudei um pouquinho o nome do termo. Isso vai muito além do que tu possa imaginar, né? Em termos de aplicação. Tu não sabe nem o que tu está fazendo direito ainda, mas é muito bom, é muito melhor do que tu acha que é bom, né? É muito melhor, né? E só para ter uma ideia, né, como é que eu imagino isso aqui, né? Hoje nós temos duas maneiras de nascer um documento, né? Ou ele nasce papel e a pessoa assina com caneta, ou ele nasce eletrônico, né? E você assina digitalmente, né? Aqui nós unimos os dois mundos, né? Sei lá, um procurador, né, da República, um corregedor geral, ele vai lá, pega um papel com a caneta dele, ela assina o papel lá, o documento. Mas esse documento assinando papel está nascendo digital. Tá? E ele não precisa usar a chave criptográfica, mas vai nascer com criptografia, com assinatura, certificado digital, CP Brasil e tal, bonitinho, lindo e maravilhosamente bem, com a âncora de confiança sendo o papel, né? Então, isso é novidade, isso é ineditismo, né? Vou passar a palavra para o Vendamin, que ele quer falar. Parabéns. Parabéns dele. Mas, assim, eu vejo... vamos falar assim, algumas tools necessárias para a operação, para que agregue funcionalidades. Você deu o nome de testemunha, né? Na testemunha para validar aquele ato, mas quando você deu um exemplo de uma certidão, né? E essa certidão, você fez um OCR, mas se a gente tivesse uma função que eu consiga, né, que eu preciso de uma terceira pessoa confiável, né, então poderíamos ter o próprio registrador que geraria o testemunho ou o comprometimento, se a gente quiser dar um outro nome, para dar uma chancela sobre aquela assinatura, né, que foi extraída, mas o ponto positivo, né, que é a interoperabilidade do documento eletrônico para a validação de um documento, porque a partir do momento que você tem uma assinatura eletrônica ali, a máquina já vai conseguir verificar aquela assinatura que foi feita, né, naquele documento, mesmo sendo com data anterior, né, mesmo que você teve que ter uma testemunha ou um comprometimento diferenciado, né. Então, você, na assinatura, na política ali, eu vi nos próximos passos, se a gente definisse uma política de quem pode fazer este ato e consumir a PKI, né, construir uma AC própria, né, que eu acho que nem seria uma assinatura, seria um carimbo, né, Lucas? Poderíamos dar um nome de carimbo para não ser uma assinatura? Eu acho que é um carimbo, que seria uma definição de carimbo, aplicado com uma assinatura de um registrador, se for um caso específico, né? Então, assim, aquelas coisas que você acaba perdendo o foco de tanta coisa que dá para fazer, imaginando complementações. Uma outra pergunta sobre o ACR.
Você marcou o campo, você marcou o local ou você deixou para que o modelo localizasse a assinatura de forma automatizada? Perfeito, perfeito. Obrigado pelos comentários. Primeiro, sobre a primeira fala, eu concordo. Eu acho que o que eu tive de contato com o ADS até agora, posso estar errado, né? Mas o ADS ele pode ser personalizável, né? Por exemplo, faz muito sentido para o registro civil lidar com o identificador, com o IDRC. E esse sistema também poderia ser personalizável, por exemplo, ao caso do registro civil, ao invés de uma testemunha, fosse um operador com 2, 3 assinaturas acima de um ente que já faleceu. Ente confiável. Perfeito. Referente à segunda questão, isso é tudo um modelo de IA que consegue reconhecer. Eu até consigo chegar aqui e mostrar para o senhor. Você vê, quem que falou sobre classificação, né? Falou sobre classificação hoje de manhã? O Maurício, né? O Maurício falou sobre classificação hoje de manhã. Está entendendo como é importante a classificação? Porque neste ato ele precisa saber se isso é uma certidão, poderia classificar se isso foi assinado, eu só tenho uma assinatura, né, se é uma certidão ou o que for, se esta pessoa, se essa Eliane é substituta e se é de qual cartório. Então precisaria classificar que cartório qual a função, e praticar os tools, praticar as ações complementares. Mas você pode fazer a última etapa, você classifica, vem classificando, executa, né, vem executando todas as operações para chegar a entregar no modelo. Fala assim, cara, isso aqui é uma certidão de nascimento, assinada pela Eliana, ela é mesmo substituta em tal data, em tal lugar. Porque eu tenho... Hoje, já, porque você brigou muito comigo sobre isso, que eu tenho, se você mandar a data e o nome da pessoa, eu sei se naquela data, naquele momento, a pessoa tinha aquela função de registrador. Então, assim, você entendeu? Eu acho que se você classificar mais o documento, você vai ter muito mais bagagem. E não é simples, né? Assim, você vê, é só uma lógica diferente. É só fazer uma lógica diferente do que você descarregar para a IA, teve que fazer todas as ações. Se você vem classificando, né, uma ação em cima da outra ali, e você executa precisamente o que é a ação. Até se tiver mais, vamos imaginar, se for um contrato que tiver 3 assinaturas, para você classificar, porque assim, pela base do contexto do documento, você sabe se aquilo é um comprador, se aquilo é um vendedor, se aquilo é uma testemunha. Você classifica e toma as ações baseado muito nesse contexto. Mas parabéns, tá? Beleza, obrigado. Eu concordo. Isso foi uma discussão que eu tive com alguns tutores de que, sim, a gente pode dar informação a mais de uma assinatura do comprometimento da pessoa com o documento, e acho que sai um resultado bem legal. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Isso aí vai ter consequências boas, tá, meu caro? Parabéns aí. Matheus, terminou, né? Tá. Obrigado, Matheus. Agora vamos à apresentação mais importante do dia, né? Porque o Lucas, ele tá louquinho, tá ali querendo falar um monte, falar. Então o Lucas foi aí o pai, né, da ICP mais moderna que nós temos hoje, mais segura que nós temos hoje no Brasil, que é a Instituto de Chaves Pública do Registro Civil. Por favor, Lucas. Estou louco para apresentar, para ir para casa, para ir debaixo das cobertas. Está frio aqui. Só enquanto carrega aqui a apresentação,